Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Vamos agora encerrar a exposição do Credo Apostólico. Próxima quinta vamos voltar com o livro dos Atos dos Apóstolos. Então vamos encerrar aí o Credo dos Apóstolos, não é? Temos dito aqui, apenas retomando, que o Credo Apostólico, ele é um resumo doutrinário do que a Bíblia diz sobre Deus e os seus feitos. O Credo é uma narração resumida do amor redentivo de Deus. E vamos ler do início. Novamente, o credo, como já dissemos, ele é trinitário. Ele fala do Deus Pai Criador, ele fala do Deus Filho como Redentor, a redenção consumada, e ele fala do Deus o Espírito Santo como Deus aplicador da redenção. Ou seja, a redenção aplicada. Quando falamos da redenção, existe esse linguajar, redenção consumada. Envolve a pessoa e a obra de Cristo. Redenção aplicada, envolve a pessoa e a obra do Espírito Santo. E o credo, ele fala sobre isso. Primeira parte, Deus como Criador. Deus o Pai como Criador. Vamos lá juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então vejam, essa é a primeira parte do credo. Apresenta Deus como Deus Criador. Segunda parte agora. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aí a redenção consumada envolve a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Agora sim, a última parte, redenção aplicada, que envolve o Espírito Santo e a sua obra. Redenção aplicada é o nosso linguajar na tradição bíblica e reformada. E começa assim, Laís. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Vejam, a terceira e última parte do credo começa com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por que começa com a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Porque a redenção que foi consumada, a pessoa de Cristo e sua obra, ela precisa ser aplicada. E quem é que aplica a redenção que Cristo consumou? O Espírito Santo de Deus. E como resultado dessa aplicação, nós temos aí um ente que surge. Existe um ente ali que surge como resultado da obra do Espírito Santo. Qual é o ente ali? O ente, o ser que surge ali. Vamos lá, um testezinho. Como resultado da obra do Espírito Santo, ele traz à existência um ente, um ser, que está ali logo no credo. Quem é que vem à existência? A igreja, queridos. A igreja é resultado da obra do Espírito Santo. Miguel, Deise, a igreja é resultado da obra do Espírito Santo. É necessário relembrar isso. É o Espírito Santo que gera a igreja,
reúne a igreja, capacita a igreja, santifica a igreja e prepara a igreja para a glorificação. É Ele quem está preparando a igreja para a glorificação. Eu acho lindo também essa parte do credo. Nós falamos aqui que o pregador britânico, galês, Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu uma trilogia que nós chamamos de teologia sistemática, uma trilogia, 3 livros. Um, Deus o Pai, o outro, Deus o Filho, e o terceiro livro, Deus o Espírito Santo. E aqui vai um teste. Em qual desses livros aí que citamos tem o assunto igreja? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O terceiro. Lloyd-Jones acertou, porque é o credo. A igreja é resultado da obra do Espírito Santo, efetivando o evangelho pregado. Entende? É a igreja. Daí citamos aqui, apenas para relembrar, que em virtude disso, a igreja tem algumas características bíblicas, teológicas. Primeiro, a igreja é um ente doxológico, ela existe para glorificar a Deus. Doxa, glória, logia, estudo, tratado. Então a igreja existe para glorificar a Deus, então ela é um ente doxológico. Ela existe, acima de tudo, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, a igreja deve fazer tudo para a glória de Deus. Primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Então a igreja, ela tem essa característica, ela é doxológica, que significa, ela existe acima de tudo para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Qual é a primeira pergunta do Catecismo Maior para aqueles que estão nos visitando e não têm familiaridade com esse linguajar? O Catecismo Maior é um manual de doutrina da Igreja Presbiteriana, elaborado com base nas Escrituras. Ele tem como estrutura perguntas e respostas. E a primeira pergunta qual é, gente? Qual é o fim principal e supremo da igreja? Resposta: glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. É claro que a pergunta lá se encontra assim: qual é o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. E aí a gente aplica a igreja. Qual é o fim principal e supremo da igreja? Glorificar a Deus e desfrutar para sempre. A segunda característica da igreja, em virtude dela ser obra do Espírito Santo, ela existe como resultado da obra do Espírito Santo. Segunda característica, ela é logocêntrica. Logocêntrica, logocêntrica, vem da palavra logos, ou seja, palavra, verbo. Como é que Cristo é apresentado no primeiro capítulo do Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João? Como é que ele é apresentado? No princípio era o logos, ou o verbo, sinônimos. O logos, ou o verbo, estava com Deus. E o logos, ou verbo, era Deus. Então, quando afirmamos que a igreja é logocêntrica, estamos dizendo que a igreja é centrada em Jesus Cristo, a palavra encarnada e também a palavra escrita, que é a sua palavra. Ela é logocêntrica. A igreja, ela está alicerçada na palavra encarnada, que é Cristo, e na sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Nós estamos no mês da Reforma Protestante. Todos os anos, as igrejas reformadas relembram os slogans da Reforma. E qual é o primeiro? Um deles: sola Escritura.
Significa o quê? É uma expressão em latim, sola Escritura. Significa o quê? Somente a Escritura é a nossa autoridade máxima. Ela não é a única autoridade. Os reformadores não disseram que ela é a única autoridade, mas ela é a autoridade máxima. Então a igreja ela é logocêntrica. Ela não está centrada em mim. Ela está centrada no supremo pastor dela, Jesus Cristo. Ela está centrada na palavra encarnada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ela é centrada na palavra de Cristo, a Bíblia. Santifica-os na verdade, disse Jesus, e a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Terceiro, falamos que a igreja é doxológica, não é? Ela existe acima de tudo para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Falamos que ela é logocêntrica, ela está centrada na palavra encarnada, Cristo, e na sua palavra, a palavra de Cristo escrita, a Bíblia. Sola Escritura. Terceiro, essa igreja, ela é, queridos, também pneumodinâmica. Pneumodinâmica, ou seja, essa igreja, ela é capacitada e dirigida pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É Ele que concede dons à igreja. Dons é capacitação espiritual. É Ele que gera a dinâmica espiritual na igreja, dando dons a cada um. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de resultados, mas o mesmo Deus é o mesmo. É o Deus que é tudo em tudo. Está lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Por isso essa expressão, a igreja é pneumodinâmica. Por isso que nós pregamos aqui recentemente uma série de sermões, fazendo sincronia com Josué. E uma das aplicações, um dos pontos foi inatividade dos dons. Quando um membro da igreja ousa tornar o seu dom inativo, esse membro está sabotando a igreja. Ele está se auto-sabotando e sabotando a igreja. Inatividade dos dons. Quem deu autorização a ele para dizer, eu não vou mais usar os dons? Quem? Já que os dons não pertencem a eles, foram dados. Entendeu? Quarto lugar, apenas para que vocês relembrem, a igreja ela é pactual. Ela existe como fruto de uma aliança que Deus fez com o seu povo. Quando Deus resolve se relacionar com o ser humano, com o seu povo, Ele faz uma aliança. É Ele mesmo que toma a iniciativa, uma aliança soberana, graciosa, unilateral. Antigamente as alianças eram bilaterais, a aliança de Deus é unilateral. Foi Ele que tomou a iniciativa. Ele que estabeleceu os termos, bênção e maldição. E Ele também colocou o fiador, Jesus Cristo. Daí agora a nova administração da aliança da graça. A aliança é a mesma, mas ela tem administrações diferentes. Então a igreja é pactual. Ela é o povo do pacto, é o povo com quem Deus fez uma aliança, com quem Deus resolveu se relacionar através de uma aliança. Isso é maravilhoso. Então a igreja é o povo do pacto. Por isso falamos culto pactual. Não fomos nós que resolvemos fazer uma aliança com Deus. Foi Ele que resolveu fazer uma aliança conosco. O suzerano, bondoso, o nosso Deus, chamou os seus vassalos, chamou a criatura humana e disse, eu quero me relacionar com vocês.
Só que esse relacionamento vai ser assim e assado. Mas veja que privilégio. O Criador dos céus e da terra se apresentando à humanidade dizendo: eu quero me relacionar com vocês. Agora essa relação vai ser assim e assado. Isso é aliança numa linguagem bem simples. Pactual. A igreja ela é pactual, mas ela também é o que, gente? Ela é confessional. A igreja foi chamada para confessar a sua fé. Essa confissão ela é feita oralmente e essa confissão também ela é documentada. Ser uma igreja confessional, preste bem atenção, significa uma igreja que tem um corpo de doutrina que Deus deu. E não podemos subtrair nada, nem adicionar nada. Essa doutrina é a doutrina apostólica, Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ser confessional é isso. É entender que a igreja tem um corpo de doutrina. Ela tem um depósito da fé que Deus deu a ela. Por isso lá em Judas, no versículo 3, Judas disse: batalhem pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhem, essa fé aí é a fé objetiva. Essa fé aí é o corpo de verdades que Deus revelou a nós. Batalhem pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. E por último não, sexto, essa igreja ela é missional. Sim, ela é uma comunidade de discípulos em missão no mundo. Ela é missional. O que significa isso? É uma comunidade de discípulos em missão no mundo. Ela está aqui participando da missão de Deus. A igreja está aqui participando da missão de Deus, que consiste em fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global de Jesus Cristo. Por isso que ela é missional. Recentemente o prefeito César esteve aqui, trabalhando com vocês isso. É uma comunidade de discípulos em missão. Então, de segunda a segunda, nós somos missionários de Deus. De segunda a segunda, devemos testemunhar de Cristo, anunciar Cristo. Precisamos pregar aos olhos das pessoas, como? Vivendo as implicações do Evangelho. E precisamos também anunciar aos ouvidos. Você não precisa fazer bacharel em teologia para falar de Cristo. Você não precisa fazer mestrado em teologia para testemunhar de Cristo. Você não precisa ter doutorado em teologia para falar de Cristo. Você não precisa ter pós-doc em teologia para falar de Cristo. Você só precisa ser de Cristo. Você só precisa estar em Cristo, caminhar com Cristo, para a glória de Cristo, e relembrar quem Ele é, o que Ele fez, a pessoa e a obra de Cristo. Dentro de uma moldura: criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Essa é a nossa moldura teológica. A igreja é missional. E por último, característica, ela é um ente escatológico / espacial. Ela existe no tempo e no espaço. E por existir no tempo e no espaço, ela já desfruta das bênçãos do mundo vindouro. Ela já desfruta das bênçãos do mundo vindouro, mas ainda não na sua plenitude. Nós usamos essa expressão escatologia, o já e o ainda não. Lembre aí, já e ainda não. Por exemplo, já somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3. Vejam que grande amor Deus nos concedeu, pelo fato de termos sido feitos filhos de Deus. Olha agora.
mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Parece até contraditório, né? Ele diz, vejam que grande amor. Vocês foram feitos filhos de Deus, no primeiro momento. No mesmo texto ele diz assim, Cleoma, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que é isso? Plenitude. Nós já somos filhos, mas ainda não estamos na perfeição. Ainda virá a perfeição, a plenitude, a consumação. Nós já desfrutamos das bênçãos do reino, mas ainda não na sua plenitude. Ainda adoecemos, ainda há morte, ainda há choro. Mas Apocalipse diz que um dia não haverá mais. Não haverá mais doença, não haverá morte, não haverá choro. E diz lá, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa é a igreja do Senhor. E aí, o narrador continua ali dizendo o que, gente? Essa igreja, ela é, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. Na comunhão dos santos, envolve também a igreja. Na remissão dos pecados. Na ressurreição do corpo. Na vida eterna. Amém. Em seguida, os autores deixam bem claro que o Espírito Santo é quem promove a comunhão dos santos. A nossa confissão de fé de Westminster tem um capítulo falando só sobre a comunhão dos santos. E o que significa isso? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos lá? Atos 2,42, põe aí, queridos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2,42. Os atos dos apóstolos. Todos juntos, leamos. E perseveravam na doutrina dos. E na comunhão. No partir do pão. E nas orações. Agora prossiga o texto. Ele vai agora esmiuçar isso. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos... O Novo Testamento estava sendo escrito. Então, os apóstolos realizavam sinais e prodígios para autenticar o que eles iriam escrever. Todos que creram estavam... Olha o que é a comunhão dos santos. Estavam onde? Separados? Distantes um do outro? Se encontravam apenas aos domingos? Na segunda-feira ninguém sabe quem é quem? Não. Todos que creram estavam... E para amarrar isso, tinham tudo em comum. Agora vai explicar isso. Como? Vendiam as suas propriedades e bens. Eles não eram forçados, viu? Isso tem nada a ver de comunismo aí. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Leiam, concluam, à medida que alguém tinha necessidade. A comunhão dos santos significa usufruir das benesses da salvação juntos, das mesmas bênçãos da salvação, Efésios 1, mas também compartilhar a necessidade dos santos. Vejam, comunhão dos santos. Todos nós usufruímos das mesmas bênçãos da salvação. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de que, gente? De bênçãos, o quê? Espirituais. Então, todos nós aqui usufruímos dessa mesma bênção da salvação. Consequentemente, nós também compartilhamos com o outro as suas necessidades. Nós chegamos juntos para ajudar o outro nas suas necessidades. Não é só dizendo Deus te abençoe, não. Não é só dizendo eu vou orar por você, não. Isso envolve ações tangíveis. Isso envolve muitas vezes abrir a carteira de forma bem discreta, botar num envelope R$50 e dar para o meu irmão. Porque aquele momento mostra que a necessidade dele é altíssima.
sem precisar tocar trombeta. E se envolve muitas vezes, ao fazer a feira, se lembrar de alguém que de fato está numa extrema necessidade. E você comprou uma cesta básica e ir lá levar. Mas não é só isso também não. Envolve muitas vezes deixar a sua casa, ir lá visitar o seu irmão, que está meio desanimado, e dizer para ele: coragem, guerreiro. Isso significa, no domingo, não entrar aqui com mente de consumidor, mas entrar sempre com a mente de discípulo. E dar uma olhadinha e perceber que o meu irmão se ausentou, e já é o segundo domingo que ele não comparece. E você se importar com isso. E você se importar com isso. Isso é comunhão dos santos. E você pegar seu telefone e você ligar para ele, ou no mínimo mandar uma mensagem. Ah, mas eu não conheço. É pior ainda. É uma prova que não está vivendo a comunhão dos santos. É impossível você conhecer todo mundo com a mesma intensidade de relacionamento numa igreja que está crescendo. Mas isso não significa não se esforçar para ter um mínimo de conhecimento do outro. É isso. Comunhão dos santos é procurar o outro nas suas necessidades. Onesífero, segunda carta de Timóteo, segunda prisão do apóstolo Paulo, segunda e última prisão. De lá ele foi para a morte, para o martírio. Ele narra que muitos irmãos da Ásia haviam abandonado Paulo. Preste bem atenção, a vida cristã, como diz o pastor Jeremias, na vida real, viu? Não é para você se desesperar não, quando acontecer isso não. É para você entender que a vida cristã no dia a dia, ela é colorida. Ela é muito colorida. Muitos da Ásia me abandonaram, irmãos na fé, diz Paulo. Mas aí, ele não fica só com um aspecto negativo. Ele diz: mas eu louvo a Deus pela vida de Onesífero. Leia lá, 2 Timóteo. Onesífero deixou a sua casa, me procurou até me encontrar. E ao me encontrar, Onesífero me consolou. Gente, coisa linda! Isso é comunhão dos santos. Essa é uma igreja que existe como obra do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, é orar pelo outro, é citar o nome do outro, que o Senhor nos ajude. Isso é comunhão dos santos, é se importar com as dores do outro. Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 6, orai por todos os santos. Vamos gerar essa cultura. Chegue domingo aqui, vai um desafio para você aqui, mesmo desta igreja. Ao chegar domingo aqui, não espere começar a EBD para orar não. Chegue, ao encontrar um irmão, faz um teste. Chega para ele e diz: como você está? Deixa eu orar por você. Faz uma oração de 1 minuto, meu irmão, por ele. Quem topa fazer isso domingo aqui? Levante a mão. Agora faça aqui dentro, faça lá fora, quando estiver chegando. Criar essa cultura de se importar pelo outro. Muitas vezes é tudo que o outro está querendo. É alguém colocar a mão no seu ombro, uma mão de amor, uma mão de carinho, e dizer: ó Senhor, eu sei com meu irmão, sei com as suas lutas, sei com suas batalhas, com certeza ele tem, porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, possa ser que as lutas dele sejam diferentes das minhas, mas sei com meu irmão, que ele viva para te amar, te obedecer e te glorificar. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, hoje e sempre.